Olá, tudo bem? Eu me chamo Cássio Barivieira, eu sou aluno da especialização em Arquitetura e Cidades Sustentáveis, e esse é um trabalho da disciplina de avaliação do ciclo de vida, onde eu fiz uma pesquisa, então, buscando pelos termos avaliação do ciclo de vida, revisão sistemática e construções em terra. E aí cheguei nesse artigo selecionado aqui, que é o Panorama Técnico Socioambiental, Estrutural e Termoacústico de Construção em Terra, uma revisão bibliográfica. Ele é um artigo da Ana Lígia Pessoa Sampaio, do Wilson Achar, do Vamberto Monteiro da Silva, Ricardo Eugênio Ramos Filho, Jonatas Macedo de Souza, Lisiel Feitosa Gondim Pipolo, e ele é do ano de 2020. Esse artigo ele faz uma introdução falando que construir no Brasil não se leva, ao se construir no Brasil não se leva em consideração o conforto e energia incorporada dos materiais de construção como um parâmetro de avaliação de qualidade das habitações. Um outro elemento interessante que ele traz que é o orçamento versus a qualidade das soluções empregadas, uma vez que aqui tem a tendência de se optar sempre pelo que é mais barato ao invés do que é mais eficiente. Então, uma das principais restrições que afetam a qualidade das habitações é de ordem econômica. Materiais de qualidade são quase sempre mais caros e a gente não dispõe de soluções mais acessíveis para resolver problemas relacionados ao desempenho das edificações. Esse artigo ele faz uma breve contextualização dos impactos da construção civil sobre o meio ambiente, né, sendo ela um dos principais vetores do desequilíbrio ambiental da contemporaneidade, e ela contextualiza também as zonas bioclimáticas brasileiras, que apesar de ter uma expressão significativa e de ser conhecida, pouco é aplicada, né, em termos de estratégias para se amenizar o clima, tanto por parte das políticas públicas brasileiras, né, a gente não tem legislações municipais que coloquem o respeito às zonas bioclimáticas brasileiras como um parâmetro de projeto, por exemplo, né? Mas pelos próprios profissionais da arquitetura e da engenharia civil, né? E esse artigo especificamente ele vai trabalhar com a zona bioclimática 7, que é conhecida por um clima mais intenso, quente e seco, né? Exigindo vedações e coberturas mais de elevada massa térmica. O objetivo desse artigo, então, é identificar e analisar estudos primários que foquem na utilização ou viabilização das construções em terra, com destaque para o superadobe e o hiperadobe, percebendo neles um grande potencial de implementação em algumas regiões do Brasil, justamente pela grande massa térmica dessas técnicas construtivas. Lembrando que o superadobe ele é uma técnica também de terra ensacada, onde o único diferencial entre um e o outro é que o superadobe, o saco, né, onde é colocada a terra, precisa ser queimado antes de receber os acabamentos de reboco e pintura, ao contrário do hiperadobe, que devido à própria forma do saco onde a terra é colocada, já permite a colocação do reboco e o acabamento final da obra, porque ele já tem as ranhuras e a superfície para agregar melhor o reboco e o acabamento final da casa ou da edificação. Seguindo, os autores fazem uma contextualização das construções com terra, né, trazendo que são técnicas milenares, globalmente difundidas e adaptadas ao clima de cada região, e existentes até a atualidade. Então a gente tem construções em terra muito antigas, milenares, né, no Brasil, na América, na China, na Ásia, na Europa, enfim, e sendo todas elas o solo como principal material de construção, né? Então ele representa aí uma ótima alternativa, considerando a sua abundância, o baixo custo e as reconhecidas qualidades termoacústicas. Aqui no artigo eles também trazem alguns exemplos de aplicação do uso do solo enquanto técnica construtiva na construção, trazendo então um bloco de terra comprimida, a taipa de mão, a taipa de pilão, o cobre, o tijolo de adobe e a terra ensacada. O método de pesquisa utilizado nesse trabalho foi uma revisão sistemática da literatura científica sobre construções com terra, com foco nas técnicas de superadobe e hiperadobe, e eles utilizaram uma ferramenta chamada START, que é o State of the Art Through Systematic Review, em algumas plataformas como a CAPES, a Scopus, Science Direct, Web of Science e Google Scholar, trazendo o Google Scholar como um complementar às outras bases, né? Porque ele vai trazer mais, ele traz mais publicações na área de TCCs, dissertações e teses. O universo dessa pesquisa foi delimitado em trabalhos científicos publicados nos últimos 10 anos, em inglês e em português, nas áreas de arquitetura e engenharia, ou que correspondessem a uma ou mais das seguintes perguntas. Então, quais as possibilidades e limitações das técnicas do sistema construtivo? A segunda pergunta, quais ensaios são necessários, como realizá-los e ou como avaliá-los? O terceiro, que materiais são utilizados, em qual proporção? E o quarto, quais são os aspectos socioambientais mais relevantes? Como resultados, então, numa primeira parte, foram selecionados 148 artigos,
16 deles duplicados e 101 foram vetados pelas restrições e 3 após a leitura superficial. Então sobraram 28 artigos para análise. Com a leitura dos trabalhos, os 28 artigos selecionados foram categorizados em 4 grupos temáticos de pesquisa, que não necessariamente são equivalentes, que são o grupo dos socioambientais, com 29%, dos técnicos e materiais, com 36%, dos estruturais, 14%, e termoacústicos, 21%. Estão separados de acordo com a ênfase dada em cada artigo. Com relação aos aspectos socioambientais, então é trazido que as construções em terra elas são muito antigas, né? Tão antigas quanto a própria civilização humana. E o Inventário da Arquitetura em Terra do Programa Mundial de Patrimônio de Arquitetura com Terra da Unesco mapeou em 2012 construções em terra no mundo inteiro, em especial no Brasil e na América Latina, enfim, onde a gente tem uma série interessante de construções muito antigas, e também na Europa, e faltou ali pontuar também a Ásia, né? No Brasil, Pinheiro, 2016, buscou catalogar o panorama atual por ano, estudando a tipologia numa pesquisa com escritórios e construtoras especializados em construções com terra. Apesar de milenares e amplamente difundidas no mundo, a construção civil contemporânea rejeita esse material por ser relacionado à pobreza de estilos de vida subdesenvolvido no inventário popular. Oliveira traz o paradigma da sustentabilidade na seleção de materiais e componentes para edificações, reunindo os requisitos para escolher os materiais de acordo com sua análise do ciclo de vida, em 7 categorias relacionadas aos seguintes elementos: água, matéria-prima, energia, emissões de CO2, resíduos, transporte e aspectos socioeconômicos. Como limitantes, destacou-se a carência de dados, a ausência de normas que balizem os trabalhos, e como sugestões e lacunas, as principais que podem ser elencadas são desenvolver métodos e tomadas de decisão para a seleção dos materiais, aprofundando os estudos de análise do ciclo de vida, e avaliação prática de diretrizes construtivas e de desempenho para essas técnicas, seus materiais e componentes e avaliação da percepção de valor por parte dos usuários de edificações em terra. Aqui tem uma listinha dos trabalhos selecionados. A gente consegue ver que eles têm diversas fontes, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, União Europeia, enfim, e alguns congressos portugueses também. Com relação aos aspectos técnicos e materiais, então a necessidade de compreender como o solo vem sendo utilizado para a construção nos trabalhos científicos, quais os ensaios de caracterização e de avaliação do sistema que são sugeridos e que resultados estão encontrando. Ensaios padrões de caracterização do solo, como análise granulométrica, limite de liquidez e limite de consistência, são realizados em todos desse grupo. Alguns autores fizeram ainda espectroscopia por dispersão de energia, porosidade, densidade, absorção, força residual e condutividade térmica para resultados mais completos e que consideram não só propriedades mecânicas, mas térmicas também. Outros complementam o trabalho de laboratório com ensaios de campo tátil-visuais, que vão desde a observação da cor e testes de cheiro, ao tato, brilho, aderência, lavagem, sedimentação, visual pela penetração, retenção de água, de resistência, secagem do rolinho. Como limitantes, tem-se, além da falta de normatização, novamente, os estudos científicos. A terra como material é muito abundante, o que torna de difícil valorização, né, constituindo o entrave à sua exploração. E a quantidade de solo para estudos experimentais, pois seria necessário 1 tonelada de solo para a construção de uma parede e fazer todos os ensaios previstos. Aqui, novamente, a tabela com os autores também. Autores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, União Europeia, Portugal. Com relação aos aspectos estruturais, então ele traz que as propriedades estruturais das técnicas em terra são um dos fatores que mais geram desconfiança no público e nos próprios profissionais da construção civil. Apesar das técnicas já serem conhecidas, não havia muitos trabalhos sobre os aspectos estruturais desses sistemas e não havia nenhum que os testassem de forma mista ou propondo soluções diferentes. O desconhecimento de seus limites básicos, de seu comportamento e variabilidade de execução pela forma como a técnica é realizada são algumas das razões para que isso aconteça. Como limitantes, destaca que faltam informações sobre as propriedades mecânicas do material e a inexistência de estudos prévios utilizando esses métodos. Como recomendações e lacunas, é necessário um maior conhecimento do comportamento rebocado, do comportamento sob carga de cisalhamento no plano e fora do plano, bem como o comportamento sob forças de elevação e para
continuar a pesquisa experimental considerando diferentes cenários de carregamento e de geometrias também. Aqui as publicações. E com relação aos aspectos termoacústicos, né, as boas propriedades termoacústicas das construções em terra são frequentemente lembradas nos textos sem realmente citarem estudos a respeito. É um tipo de senso comum, né, que vem da vivência. As pessoas que já viveram em uma construção em terra crua e hoje vivem em construções de alvenaria convencionais lembram dessa diferença. Então, para suprir essa lacuna e colocar em números, foram feitos estudos experimentais com 3 células de teste, por 2 meses, sem renovação do ar e 2 com. Né? Cada célula continha 4 sensores de temperatura para se medir a inércia térmica do sistema e a condutibilidade térmica do solo e o isolamento térmico, né? Além de adicionar a ventilação natural como mais uma variável a ser analisada. A alvenaria de adobe atingiu ótimos resultados quanto à inércia térmica, com atrasos térmicos e amortecimentos consideráveis. Outros autores também analisaram parâmetros semelhantes, a primeira com bloco de terra comprimido, o BTC, em comparação com os blocos de concreto e de cerâmica cozida, e o segundo fazendo avaliação em um estudo de caso histórico construído em taipa de pilão. Aqui, enquanto limitantes, né, além da falta de normatização, tem-se dificuldade em reunir dados confiáveis para os cálculos. Aqui, novamente, os trabalhos selecionados, os locais de publicação. A discussão, então, né, tem-se uma busca por uma produção em escala industrial das edificações. Essa busca, ela vem motivando cada vez mais projetos e construções padronizadas e sem nenhum compromisso com o contexto em que estão inseridas. E isso é um dos grandes limitadores para a inserção da bioconstrução ou das construções com terra, que não conseguem se tornar competitivas a ponto de se tornarem uma opção para quem vai construir com elas. A própria mão de obra e a produção de projetos, ela não é pensada e nem ensinada para construir com terra, então essa também é um limitante, né? A academia mesmo direciona a produção profissional para outros tipos de obras que não a construção sustentável ou com terra, né? Todos os grupos temáticos estão numa tendência clara de crescimento, mas o foco das pesquisas tem se voltado mais para a área do desempenho, e apenas 2 textos conseguiram responder a todas as perguntas, que foi Carvalho, que fez uma caracterização do solo e das construções da terra crua no Ceará, e o segundo foi Santos, que traçou um panorama internacional das construções com terra, destacando as técnicas e as normatizações. A conclusão, então, apesar do foco da pesquisa ser superadobe e hiperadobe, e as bases de dados apresentaram trabalhos que versavam mais sobre outras técnicas, como um conjunto de técnicas que utilizam o mesmo material, a terra, né? O maior consenso encontrado nesse trabalho é quanto às limitações causadas pela ausência de normas e parâmetros para a construção. O resultado desse trabalho demonstra um crescimento dessa área e a consolidação de grupos temáticos na discussão dessas temáticas, e uma revisão criteriosa abrangendo um maior período temporal se faz necessário, ao perceber pelos trabalhos aqui dispostos que as principais referências são mais antigas. O campo ele está numa fase de tentar se estabelecer, não existindo ainda uma revista que se sobressaia nesse tema, e é claro, o sinal que ainda há muito a que se percorrer para ter uma relevância acadêmica maior. Essa é a referência bibliográfica do trabalho. E eu apresento alguns comentários, uma vez que esse trabalho é de 2020, porém de lá para cá a gente já tem diversas normas técnicas atualizadas ou sendo aprovadas ou já aprovadas, né? A gente já tem a NBR 12254, que é de solo cimento para execução, a NBR 17014 de 2022, que é para taipa de pilão, com requisitos, procedimentos e controle para execução também, a NBR 16814 de adobe estrutural, e a NBR 17249, que é de sistema entramado de vidação com terra, que é a taipa de mão, que está em processo de votação, né? A gente tem diversas novas publicações, revistas e eventos científicos pautando muito na questão da área, né? Que eu trago um exemplo de uma publicação recente em taipa de pilão aqui no oeste de Santa Catarina, e também eu trago imagens de alguns eventos específicos de construção com terra no Brasil, que são inclusive mais antigos que 2020, mas que não apareceram nas análises do artigo citado. Então a gente tem o Terra Brasil, tem uma revista que é do Nordeste, que é Impact Projects, que também tem bastante publicação na área de construção com terra, e alguns eventos na área de sustentabilidade, como o Eurelex e o Ensus, que trabalham muito essa questão da sustentabilidade e possuem diversas publicações e também apresentações de artigos e trabalhos na área de construção com terra. Essa é a minha apresentação. Obrigado.